Amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de dezembro de 2025. Na noite de hoje, segunda-feira, nós estudamos essa obra, Religião dos Espíritos, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o tema de hoje é o título é Em Plena Prova. Eu estou procurando aqui Em Plena Prova, e nós vamos estudar. É questão 266 É a do questão, livro. não, Em Plena Prova, 266 de O Livro dos Espíritos. E eu gosto de ler a questão antes, tá? Eu vou ler aqui rapidinho para Pode você. deixar que eu vou comentar, tá? 266. Não, você vai comentar. Só vou ler a pergunta e a resposta, É tá? grande, né? Dois... Ah, eu leio só um pedacinho. Pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ter a sua e outra passa a ser a sua maneira de pensar, tá? Então, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje. O tema em plena prova do livro Religião dos Espíritos. Esse tema vai ser desenvolvido pelo nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOS, Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves. Mas antes do Paulo fazer a sua reflexão, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do Prepare e a Prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos e o prepare desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E ele diz assim, o título é esse, Os Teus Recursos. E ele pergunta assim, que te falta? Não vês que já tens dentro de ti os recursos para resolver todas as questões? Deus não te fez com defeito, nos fez perfectíveis, né? Uma voz, a consciência, clama por dentro de ti a dizer: olha-me, escuta-me, segue-me. Não viestes para fabricar amarguras, vieste para expandir qualidades, agir, crescer na paz e amar. Acorda-te. Mergulhe o teu pensamento em reflexões sadias, vigorosas, confiantes. O mal se desmanchará à tua frente e se erguerá o que é bom e belo. Confia em ti e em Deus. Apruma-te. Tem mais vigor, energia positiva, vibração amorosa para colher bons frutos. Por ser positivo, o sol ilumina sempre. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um ensinamento, para mais uma reflexão. Abençoe nosso amigo Paulo, que veio hoje para nos ajudar nessa reflexão. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Paulo, eu passo a palavra para você, e como houve um atrasozinho pequenininho aí, eu te dou até 7h30 para você fazer a sua explanação, tá bom? Que Deus te abençoe e continue a abençoar a todos nós. Bom, boa noite a Pode iniciar aí. todos. É um prazer estar aqui novamente, vendo rostos dos amigos, né? Para não perdermos nosso tempo, né? A questão, o tema em plena prova do livro Religião, Religião dos Espíritos, né? Ele está falando em plena prova. O que, que ele está falando? Ele está falando da situação nossa na presente encarnação. Só que, como ele fala de algumas coisas, de alguns conflitos, de algumas coisas que podem parecer assim meio que absurda, quando ele diz que nós escolhemos as provas, e o livro, ele, na verdade, esse texto, não é? Ele tem como referência a questão 266. Ô, Rose, eu vou pedir que você habilite eu fazer compartilhar a tela, porque eu tinha visto aqui que não estava habilitado, tá? Para eu poder botar, eu vou botar o texto na Já está tela. habilitado, já está habilitado. Eu estava com eu estava monitorando aqui no celular, mas eu esqueci e desliguei o celular. Puxa vida.
Mas olha só, no texto do Livro dos Espíritos, a pergunta, né, já foi lida. Não parece natural escolher as provas menos penosas? Porque o texto que vai falar em plenas provas, ele nos refere a isso, não é? Eu estou aqui fazendo já a expansão Ainda aqui não da... entrou no modo tela cheia, não. Pode clicar em duas vezes. Eu vou jogar aqui para a tela cheia, tá? Isso, está entrando. Eu fiz aqui algumas coisas que eu quero chamar, não sei se já está aparecendo para Já está vocês, aparecendo sim. Eu só vou pedir para você ampliar. tá? Eu vou dar um zoom aqui, peraí. É que o zoom, o próprio zoom, ele tapa algumas coisas aqui na minha frente. Vou dar um zoomzinho aqui, peraí. Demora um pouquinho. Acho que não dá para abrir mais do que isso, Está não, abrindo, senão... está abrindo. Pode ir mais um pouquinho. Se der, Peraí. Eu vou reduzir aqui do lado. é porque quem está com o computador vê bem. Só quem está. Isso, isso. Se der mais umzinho só, vai ótimo. Está ótimo. Peraí, Está peraí. ótimo, está ótimo. É só Então, puxar a régua, está olha ótimo, só. Paulo. Por que que ele faz essa pergunta? Pode parecer-vos a voz ao Espírito? Não. Ele está dizendo o seguinte: nós achamos, se eu posso escolher uma prova mais fácil, por que que eu vou escolher uma prova mais difícil? Né? Então, aí Kardec faz essa pergunta, se não seria normal a gente escolher as provas mais fáceis. E ele vai dizer, né, logo lá embaixo, isso pode parecer para a gente que está encarnado, mas para quem está desencarnado, o espírito desencarnado, ele não vê assim. Porque a gente só vê a felicidade relativa aqui da terra, os prazeres terrenos. E quando nós estamos desencarnados, nós vemos a verdadeira felicidade, a expansão daquilo que a gente pode alcançar. E a gente vê que as nossas limitações e aquilo que a gente acha que é a felicidade aqui, muitas vezes está levando a gente para uma dificuldade. Então, ele diz, sob a influência das ideias carnais, ou seja, quando você está encarnado, você tem não só a influência dos seus companheiros espirituais que são afinizados com as suas tendências, mas também você está limitado em ver as coisas do ponto de vista material. Então ele diz assim, sob a influência das ideias carnais, ou seja, do homem encarnado, só se vê as provas do lado penoso, ou seja, quando a gente está passando por uma prova, a gente só vê o lado do sofrimento, e a gente não vê o que está ganhando com essa prova. Nós sabemos, né, os espíritos nos dizem que nós temos que resgatar todo eu não falo mal que fizemos, eu falo o seguinte: o universo está em equilíbrio. E quando nós agimos contra as leis universais, que são as leis de Deus, nós causamos um desequilíbrio no universo. Então nós vamos ter que trabalhar para restabelecer o equilíbrio que a gente tirou. Eu costumo muito, já devo ter falado aqui, né, com esse público aqui, um exemplo que eu costumo dar. Você está sentado numa mesa, né? Do outro lado tem uma pessoa, no centro da mesa tem uma linha descendo do teto e uma pedra. Aí você pega, a pedra está paradinha, está em equilíbrio. Você pega aquela pedra, você tem uma discussão, pega a pedra e joga na testa do outro. Aí, pronto, ele leva uma pedrada. O que que ele faz? Ele não te perdoa, ele pega aquela pedra e manda de volta. Aí vai ficar um mandando a pedra no outro, até que alguém resolva parar, ou seja, perdoar a última pedrada e botar ela paradinha lá no centro, não é? Só que Deus não precisa que nós venhamos nos comprometer com a lei para que o mal que alguém fez seja ressarcido. Ele tem uma infinidade de maneiras, não é? Uma pessoa pode sofrer um acidente e tudo mais para compensar alguma coisa que fez em vidas passadas, não precisa. Mas
como tem um ditado popular, Deus não prega prego sem estopa, ou seja, quer dizer o seguinte, qualquer condição que existir, aquilo é usado em proveito da evolução espiritual. Ah, eu preciso de passar por uma prova, vou perder a vida. Eu posso perder a vida de várias maneiras. Não precisa que alguém venha tirar a minha vida, mas pode acontecer que alguém vem e tira a minha vida. Eu tinha que passar por esse tipo de prova. E todas as provas, elas são úteis para os dois lados. Para mim seria perdoar quem me tirou a vida. E para ele seria não tirar a vida de alguém que ele tivesse desejo. Ou seja, ele teria que segurar aquela tendência dele. Então, os dois foram colocados de frente. Se eu for agredido, perder a minha vida numa situação e perdoar, eu estou quite. Ele vai ter outras experiências para ficar quite com a lei, porque ele poderia não ter cometido um crime e Deus não precisa que em uma outra encarnação eu venha cometer um crime contra aquela pessoa para ele pagar o crime dele. Desde que eu perdoe, a prova dele vai ser diferente. Não precisa passar por uma prova em que eu tiro a vida dele, não é? Então, essas coisas acontecem. Eu já contei isso aqui, inclusive a história de um espírito que estava no plano espiritual, chegou lá, evoluiu, chegou num departamento e ficou ali estacionado. E ele viu que espíritos que chegaram muito depois, está num dos livros de André Luiz, se não me engano, e ele chamou lá o mentor da colônia, o dirigente da colônia, vem cá, eu estou aqui há não sei quanto tempo, já vi espíritos que chegaram muito depois de mim, mais atrasados, já passaram do meu nível, já evoluíram e foram para níveis superiores. Aí o dirigente, muito paciente, olha, tem um pequeno probleminha aqui na sua ficha aqui. Aí, o que aconteceu? Ele descobriu que ao tempo de Joana d'Arc, ele era um dos soldados, comandado por Joana d'Arc. Aí eles, quando tomaram uma torre, quer dizer, aqueles castelos, né, que tem aqueles fossos e tudo mais, ele estava lá no topo, tinha um soldado inglês, já tinha se entregado, e ele pegou e jogou o soldado lá de cima, lá embaixo no fosso. Claro, o soldado morreu, né, por queda. E quando ele soube disso, olha só, vê se não encaixa bem no nosso estudo de hoje. Ele soube disso, ele sentiu, né, o peso do que ele tinha feito e ele pediu para encarnar e passar por uma prova semelhante. Ou seja, ele queria passar pela mesma experiência, desencarnar numa queda, né? Precisou alguém empurrar ele lá de cima do edifício Andraus ou Joelma quando pegou fogo? Não, ninguém empurrou. O que aconteceu com esse espírito? Quando ele reencarnou, ele já reencarnou no século XX, ele, ao chegar já na idade adulta, o que ele foi ser? Qual a profissão dele? Piloto de prova. E ele foi trabalhar numa fábrica que construía avião e ele fazia uns testes, uns voos bem rigorosos para testar se o avião não ia quebrar, se não ia falir. Num desses testes, ele entra num mergulho, ele não consegue sair, não consegue ejetar. E ele cai com o avião. E ele, naturalmente, desencarna. Ou seja, o tipo da prova que ele pediu foi a mesma que ele submeteu lá atrás ao tempo de Joana d'Arc. Isso, para ter avião, a gente já vê que é século XX, né? Então, precisou alguém empurrar ele, alguém fazer com ele a mesma coisa que ele fez? Não, tem milhares e milhares de maneiras. Mas ele pediu, como está aqui. Sob a influência de ideias encarnadas, as pessoas não pedem as provas mais difíceis. Mas quando está no plano espiritual, ele consegue ver qual é a utilidade de passar por aquela prova. A prova pode ser difícil, dolorosa, mas ao passar por isso, como é que eu vou sair dessa prova? Eu vou sair muito melhor do que eu entrei nesta vida. Então, é isso que faz, né? Aqui embaixo, aqui embaixo, ó, a doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular. Ou seja, deixa de parecer uma coisa, que besteira escolher a prova, mas desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Ou seja, quando estamos desencarnados, a gente vê a coisa de maneira diferente. A gente vê a verdade, ou seja, as consequências dos nossos atos, o mal que fizemos,
Quais são as consequências de passar pela prova? Como é que nós vamos ficar? Como é que a gente vai ficar quite com a lei? Não é? Então, descendo mais um pouquinho, né? Não devemos, aliás, isso aqui ainda são os espíritos respondendo a Kardec. Não devemos, aliás, todos os dias, não vemos, aliás, todos os dias o exemplo das coisas, de tais coisas, que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem um bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista um futuro melhor. Então ele cita um exemplo da vida material, ou seja, encarnado. O que nós fazemos? A gente luta, estuda, vira à noite para fazer concurso e tudo mais, para ter uma profissão e ter uma situação confortável no futuro. Então ele cita, se a gente faz isso aqui quando encarnado, quanto mais no plano espiritual, uma vez que somos imortais, não é? Então, quanto mais rápido nós conseguirmos sanar as nossas deficiências, mais rápido iremos atingir essa felicidade que para a gente ainda está muito longe, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui embaixo, né? Olha só, o que ele diz aqui? A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra, ou seja, aquilo que a gente passa aqui na vida material não é nada perto da vida da imortalidade. Nós vamos ter várias provas, né? Se a gente cita Jesus, não é? Jesus veio até nós, ele não precisava de passar por tudo que ele passou, mas ele veio porque ele precisava demonstrar para a gente as leis de Deus, ele explicou as leis de Deus e ele vivenciou o que ele explicou, ou seja, ele sempre exemplificou o que ele ensinava, né? Por que Jesus, né, além de aceitou, né, submisso à pena que lhe foi feita, de ser crucificado de uma maneira infame entre ladrões, que era, naquela época, era o que acontecia lá na Judéia, porque estava sob domínio romano e a lei deles era essa. Mas os próprios judeus, né, os israelitas, lá, o povo hebreu, eles tinham as leis deles lá baseadas nas leis que Moisés deixou, mas que eles regulamentaram, que eles pegavam as pessoas que consideravam hereges e jogavam dentro de um precipício, de alguma coisa, precipício abaixo, para a pessoa morrer esborrachada lá embaixo, né? Só que com a autoridade de Jesus era tão alta que eles não tiveram coragem de fazer isso, né? A série de shows até mostra um pedacinho disso, aí alguém ia empurrar ele, ele olha para a pessoa vai encarar Jesus, não tem moral para isso, né? Quando ele disse, no caso da mulher adúltera, né, quem tiver sem pecado atira a primeira pedra, ninguém teve coragem de jogar, ou seja, eu vou aqui na frente de Jesus jogar a primeira pedra porque eu nunca pequei. Jesus, conhecendo todo mundo por dentro e por fora, quem é que teria essa coragem moral de tentar mentir, né, para Jesus? Não tinha. Por quê? Ele, por ser um espírito perfeito, ele já tinha essa capacidade de ver as nossas condições, não é? Então, como diz aqui, né? Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, de escolher, né? Por que não haveria de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Essa é a lógica, né, da escolha de um espírito, das provas que um espírito escolhe antes de encarnar, porque ele está com a visão maior da espiritualidade, do que ele tem lá em cima. Aqui embaixo, dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar
a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho na vida, né? Então, já tinha sido até feito uma referência a isso aqui lá em cima. Se nós compreendemos isso, é muito mais fácil a gente aceitar as nossas provas aqui, né, na Terra. Então, esse texto está aqui, ó, em plena prova, reunião pública, foi feita aqui nessa essa reunião pública, deixa eu tirar isso aqui, né, em 26 de outubro de 1959. Né? Eu só tinha, aqui eu já tinha uns 5 anos. Agora com 71 estou vindo explicar isso aqui para vocês. Olha só, o que esse texto ele traz para a gente? Esse texto ele está, na verdade, nos mostrando a prova que a gente escolheu e a gente está encarnado e o que acontece no momento em que a gente vai vivenciando essas provas. Olha só o que ele fala aqui. Na primeira parte, ele está mostrando a nossa situação. Ó, aguardas a melhora que parece tardia. Ou seja, a gente está esperando aquela doença passar, aquele sofrimento, aquela tristeza de perda de alguém, né? Então a gente fica sempre aguardando, né? A gente suspira em vão pelo amigo ideal. Então eu não tenho alguém que eu possa confiar, aquela pessoa que a gente pode confiar de olho fechado. A gente anseia inutilmente, ou seja, pela concórdia doméstica. Ele fala inutilmente porque às vezes esse ambiente, né, ainda mais o ambiente doméstico, deveria ser o mais homogêneo na nossa caminhada terrena e muitas vezes não é. E ele fala inutilmente porque há um conflito entre os seres que vivem sob o mesmo teto. Então eu fico ansiando pelaquela concórdia que nunca que chega, porque eu tenho algo a resolver com esses companheiros que estão comigo nessa caminhada, não é? Não é? Jesus não disse que a gente não sairá, né, de lá até enquanto não pagar o último ceitil. Então, às vezes, essa prisão pode ser simbolizada assim. Você pede para reencarnar com entes que você pode ter prejudicado, com entes que você passou a perna e tudo mais. E muitas vezes esses irmãos espíritos que estão agora na nossa família consanguínea, eles podem ainda não estar com aquele espírito de que quem aceita a reconciliação ainda tem um sentimento de revolta, de alguma coisa que a gente fez muito grave lá atrás. Então, essa concórdia às vezes demora. Muito tarde ela vem às vezes, né? Às vezes quando a gente pode passar uma existência, mas aí às vezes no momento de um desencarne, alguma coisa assim, parece que uma luzinha acende e as pessoas começam a analisar o passado, o que fulano fez. Poxa, fulano sempre fez assim, sempre foi assado, eu nunca dei tanta importância. Eu não gosto muito de dar exemplos particulares, porque eu acho que isso daí muitas vezes não ajuda não, mas meu pai morreu muito cedo, eu não tinha nem 7 anos, e depois minha mãe conviveu com outra pessoa, que foi meu padrasto, e na época toda, né, eu nunca vi ele como um substituto. Só muito mais tarde eu tive mais 2 irmãos, os filhos dele, né, minha irmã Conceição e Antônio, é que você olha para trás e você vê o que aconteceu no período do nosso convívio, as coisas que aconteceram que foram benéficas para mim e nunca reconheci isso. Tardiamente eu reconheci, ainda bem que eu ainda reconheci, né? Eu peço a ele sempre, né, em prece, né, que ele já não está mais aqui conosco, pô, que até me perdoe por esse período, né? Mas hoje eu reconheço como meu segundo pai. Né? Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de ter uma conciliação com o parente, né? Ele fala aqui, clamas
debalde, ou seja, inutilmente pelo socorro em serviço. Às vezes a gente está numa coisa, uma tarefa que parece complicada, sem solução, e às vezes a gente pede socorro, mas aquilo é uma tarefa que nos compete desenvolver. Os Espíritos dizem que todo obstáculo que é colocado no nosso caminho tem como objetivo desenvolver a nossa parte intelectual. E muitas vezes o obstáculo, se ele está personalizado numa pessoa, é para desenvolver também o lado espiritual, o lado sentimental, né, o nosso relacionamento. Jesus nos disse: sereis conhecidos como meus discípulos por muito se amarem, assim como eu vos amei. Aí está o segredo, não é? Ele nos disse para a gente, né? Conhecereis a verdade nos libertará. E ele falou tudo. E ele ainda mandou dizer que, olha, eu vou enviar o Consolador prometido, porque ele sabia que as interpretações, aquilo que foi escrito, é reescrito, é copiado, e muitas vezes uma vírgula sai do lugar, pode mudar completamente o sentido de uma frase. Então, através da doutrina espírita, do Pentateuco, as coisas vêm bem explicadinhas. As passagens evangélicas, olha, Emmanuel é considerado o nosso evangelizador. A gente não é evangelizador na casa espírita, ensina as crianças e tudo mais. A gente tem um evangelizador espiritual que é Emmanuel, né, que traz essas informações todas para a gente, né? Todavia, mesmo nos transes mais duros, ou seja, naquelas situações em que a gente psicológicas, né? Eu até tenho aqui, né? Aqui, eu até peguei no dicionário, né, a palavra transe, né, só para a gente entender direitinho, porque a Joana também uma vez falou com o Divaldo, né, que ele fala, você fala muita coisa difícil de entender. Ele falou assim, espiritismo também é cultura, então vai, pega o dicionário e aprende. Né? Então eu sempre, quando vejo essas palavras, eu gosto de dar uma olhadinha no dicionário, até para a gente não ter uma interpretação falsa. Olha só, no caso transe, estado de intensa abstração, né? Abstração aqui no caso do pensamento, você sai do seu dia a dia e vai se colocar numa situação até mental em que você vivencia uma situação mentalmente, né? Em estado de exaltação ou de absorção, através do qual alguém sente que transcendeu a realidade sensível, ou seja, você saiu do aqui e agora e está conectado com algo fora do nosso mundo. Pode ser também uma conjuntura aflitiva ou perigosa, um momento crítico, uma crise, um perigo. Aqui está mais para a parte material, em cima está mais para a parte espiritual, não é? Então, como ele disse aqui, né? Eu estava agora dentro desse texto aqui. Ou seja, mesmo nesses momentos em que a gente encara a situação de uma maneira mental, sentimental, nesses momentos mais difíceis, ele aconselha: espera com paciência. Esperar é esperança. Tenha paciência, não é? Não queira atropelar os acontecimentos, que muitas vezes, quando a gente é impaciente, não é? Nós acabamos cometendo erros. Até mesmo quem dirige sabe disso. A impaciência causa muitos acidentes, né? Por isso que a doutrina diz para a gente que fora da caridade não há salvação, mas ele define caridade com 3 palavras: boa vontade, né, para com todos, então é boa vontade. Indulgência é para a gente entender a limitação do próximo, e perdão quando o próximo atinge a gente. Então, aqui, paciência entra na boa vontade também. Você está no trânsito, o cara está molengando, você está atrasado, você quer passar, o sinal vai fechar, ele fica molengando, na hora que fica amarelo ele acelera e você fica no vermelho. Aí tu fica danado da vida. Olha a falta de paciência aqui, não é? Aí, visto essas reflexões aqui em cima, ou seja, as nossas aspirações, né, e o que a gente está passando aqui, vem
às ocorrências do ontem e do hoje. Por que hoje está acontecendo e o que nós fizemos ontem? Ontem devastamos lares alheios, hoje é preciso reconstruí-los. Como? Espera aí. Muitas vezes é aquela família que você tem, com quem você convive, você pode ter sido alguém que destruiu o passado dessas pessoas, pode ser coisas físicas, lares, desapropriação, tudo mais, e agora você está na condição daquele que provê, você é aquele cara que banca tudo, que constrói, que mantém essa família, ou seja, você está devolvendo algo que você tirou numa existência anterior. Ah, mas eu não me lembro. Graças a Deus, porque se você se lembrasse, dizem também os espíritos que se a gente se lembrasse e fizesse por obrigação, a gente não teria o mérito de fazer algo que a gente deve fazer por sentimento. Ontem traçamos a caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros, ou seja, o que nós botamos na frente desse pessoal para eles poderem seguir, né? Hoje nós precisamos deixar a trilha limpa, né, para que eles possam prosseguir. Ou seja, hoje a gente vai na frente, desbravando, abrindo um caminho na mata para que eles venham após, sem ter trabalho, sem ter que. Ou seja, estariam sendo recompensados pelo que aquilo que foi tirado deles ou que foi imposto a eles em outra existência. E os espíritos dizem também que muitos das nossas problemas na atual existência, a gente fica dizendo, né, nós que somos espíritas, no passado eu joguei pedra na cruz. Não, ele diz que a maioria, mais de 50% dos nossos problemas, às vezes atuais, a gente cavou aqui, já encarnado, ou seja, relegando, usando o tempo para coisa que não tem, o tempo passa, aí na hora aquilo que tinha que ser feito não é feito, aí depois a gente reclama que não conseguiu. Por quê? A gente fica desperdiçando tempo, né? O tempo é igual água de engenho. Uma vez que passou, não volta mais para morrer o moinho. Então a gente tem que estar sempre aproveitando o tempo, né, que a gente tem. Ontem retimos sem proveito a fortuna de todos. Hoje é preciso devolvê-la com trabalho acrescida de juros. Já citei isso aqui em cima. Às vezes você tem que sustentar uma família e você é a única fonte de renda da família. Por quê? Ah, só eu sozinho e os outros, ninguém contribui. Você está resgatando, você está devolvendo aquilo que você tirou numa outra época, né? Aqui, hoje precisamos devolvê-la em trabalho acrescido de juros, né? Então, às vezes, através do nosso trabalho, pode ser o nosso salário, pode ser também a gente construindo algo que a gente, em outra existência, ou até na própria na existência atual, a gente pode ter demolido, destruído, muitas vezes por ignorância, outras vezes por maldade mesmo. Você fez com intenção de causar um prejuízo, né? Ontem cultivamos aversões, brigas, ódios, vinganças, né? E hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. E quando se fala em sacrifício, muita gente fala assim: ah, magoei. A pessoa fica com um sentimento de que não é aceito, né? Por quê? Nós tripudiamos em cima do próximo. A gente não sabe, não tem. Os Espíritos nos dizem que o hoje nós estamos colhendo o que nós semeamos ontem. Mas se eu estou achando que hoje está ruim, porque eu estou colhendo pimenta em vez de colher banana, né, uma maçã, né? Estou colhendo pimenta, tendo que mastigar pimenta, então eu vou semear algo bom, né, para o amanhã eu colher. Então, quando ele diz aqui hoje, né,
diz aqui, é preciso desfazê-la com sacrifício. Hoje nós estamos colhendo o que semeamos. Então, a gente tem que, ao desfazer aquilo que a gente fez, para a gente parece ser uma coisa ruim, amarga, doentia. Mas o Espírito, quando escolheu as provas, né, o estilo das provas que ele teria que passar, ele pensou em tudo nisso, nos prós e nos contras. Inclusive, ele mede também a capacidade de ele não vir a falhar. Muitos espíritos ainda, não muito, eu não falo ignorantes, que eu digo assim, não tem conhecimento pleno da lei, às vezes escolhem provas dificílimas para poder acelerar o seu progresso. O mentor, alguém lá em cima diz assim, não, menos, amigo, menos. Né? Ele sabe que se você escolher uma prova muito pesada, a sua chance de não alcançar, não atender, é muito reduzida. Então, você às vezes vai se comprometer mais do que você já está comprometido, ou seja, você vai aumentar a sua dívida. Né? E lá mais à frente, as provas vão ser novamente colocadas para você e às vezes com alguns acréscimos. Né? Aqui embaixo. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Aqui, quando ele está falando preservar e defender-nos, ele está dizendo aqui, né, esse crime aqui pode ser até você eliminar alguém porque achava que ele ia te prejudicar. No livro dos Espíritos fala também da legítima defesa. Ele abre uma certa tolerância para isso, mas, né, a gente já leu em outro lugar dizendo o seguinte: é preferível que você morra do que você mate alguém. Que se alguém tirar a sua vida, né, e você até depois disso aprender a perdoar aquele que tirou a sua vida do outro lado vai estar bem melhor do que nessa. Agora, se você quer vingança, quantos espíritos comparecem à reunião mediúnica, estão há centenas de anos terrestres, no plano espiritual, vivenciando a cena do que aconteceu e com um ódio terrível, querendo vingança. Descobrem que aquele espírito que fez algo com ele está encarnado, então eles vêm para obsidiar. E qual é o objetivo? Eu quero que ele desencarne também, que quando ele chegar aqui, a gente vai fazer justiça. Por isso que Jesus disse: perdoa enquanto estás a caminho. Porque o perdão te liberta de todo esse mal. Porque aquele que foi prejudicado na encarnação anterior, na outra anterior, né? Ele foi o cara que também prejudicou. E só que aquele que hoje foi o agressor foi o cara que não o perdoou na anterior. Então, se um dos dois perdoar, o ciclo é interrompido. Aquele que não aceitar, ele vai continuar devendo para a lei de Deus. Mas aquele que perdoou vai ficar quite e vai conseguir reiniciar a caminhada dele. Às vezes reencontra com afetos no plano espiritual que já estão há muito e muito tempo esperando ele sair desse processo de vingança para poder despertar e entrar no caminho correto. Então, quando vem, às vezes, a reunião mediúnica e veem essa verdade, reencontram com um ente querido, aí, né, a gente diz, não, vai junto, tudo bem, e dali é um novo caminho. Hoje é preciso, né, ou seja, quando ele diz aqui, quando abraçamos o crime, hoje é preciso solver e reparar, né? Eu tenho até aqui a palavra solver também, mas solver pode ser você dissipar isso, dissipar essa digamos que você botou uma vestimenta pesada, você precisa tirar isso, esse peso né, resgatar e reparar. Ao reparar o crime, você vai ficar quite com a lei, não é? Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento e hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. É aquele que diz, né, com ferro
fere, com ferro será ferido. É, é a máxima que a gente vê no Evangelho de... Ai, meu Deus do céu, deixa eu tirar isso daqui. Que a gente vê no Evangelho que nós temos hoje reparar o mal que fizemos no passado. Então, muitas vezes, nós temos na nossa casa, o mentor de nossa casa, Jesus Gonçalves, e tem um livro que fala da vida de Jesus Gonçalves, e ele fala que ele tinha uns lampejos, né, quando ele começou a passar por essa fase mais crítica da vida dele, né, o sofrimento da hanseníase e tudo mais, e ele, de vez em quando ele dizia que tinha uns sonhos, que ele via famílias sendo destruídas, pessoas, crianças ficando órfãos, e pessoas perdendo tudo, e ele começou ter a intuição de que aquilo que ele via ou ele sonhava tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo com ele nessa encarnação. Isso foi preparando ele para os fatos que vinham acontecendo, e ele tinha uma certa resignação. A gente, quando estuda a vida dele, e por que a gente tem espíritos dessa envergadura como nossos mentores? Porque eles vêm, porque Deus, Jesus e toda essa espiritualidade amiga colocam esses espíritos como exemplos a serem seguidos por nós que ainda estamos aqui equivocadamente fazendo escolhas que não deveríamos mais estar fazendo. Não é? E por fim ele diz assim para a gente, ó, sobes o Calvário agreste, né? Aqui ele fala de Calvário, a gente lembra do Calvário de Jesus, que era subir um morro para chegar lá em cima, mas esse Calvário agreste, quer dizer, é uma caminhada difícil, mas você está subindo. E conforme você está subindo uma cavalgada ou está fazendo uma caminhada difícil, né? Vem o suor. Então, irriga com o seu suor e pranto a senda para o futuro. Por quê? Você estaria semeando. E você, quando está subindo o seu calvário, você está... Aqui é uma figura de linguagem. Você está ressarcindo através das suas provas. Quando você aceita com resignação, né? E você está sofrendo, tem um suor, né? Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão, né, consolados. Então, nesse instante, você está fazendo o caminho de volta. Eu faço, às vezes, uma figura de imagem para as pessoas entenderem. Você tem um caminho, a estrada, aí chega no momento que tem uma bifurcaçãozinha à direita, pô, eu vou por aqui que eu vou cortar caminho. Só que essa bifurcação tem um monte de arbusto espinhento, mas está tudo virado na direção que você vai. Você vai passando, aqueles espinhos só passam do teu lado, mas não espetam, porque você está indo na direção deles e eles estão virados para lá. Aí quando tu vê que tu tá mal, né, fechou tudo, só tem pedra e espinho, tu tem que voltar. Aí quando tu volta, os espinhos estão tudo virado para você. Tu vem se rasgando nesses espinhos até chegar na estrada que você estava antes, né? É isso, a simbologia disso daqui. Às vezes nós estamos caminhando, né, e estamos refazendo o nosso caminho para poder voltar para o caminho certo. Tem uma outra história que dizia que cada um, né, era uma estrada e tinha um monte de gente carregando sua cruz, né? Cada um carregava uma cruz, de uma tamanho maior, outra tamanho menor. Aí tinha um espertinho que descobriu que se ele cortasse um pedacinho, a cruz ficava mais leve. Aí foi cortando, aí ficou levinha. Aí chega um momento que eles têm que atravessar um precipício. O pessoal jogava a cruz chegava do outro lado e eles passavam por cima. A dele não cabia, porque ele tinha cortado toda. Aí o que ele teve que fazer? Voltar todo o caminho para escolher uma outra cruz enorme para vir carregando ela para poder jogar lá, para poder atravessar, né? É mais ou menos isso que está escrito aqui. É preciso reparar e solver e tirar os pinhos, né? E experimentá-lo por nossa vez. Como diz aqui, se sobes o calvário agreste, né? Irriga com suor, né? O seu trabalho, né? E seu pranto, que o pranto também, né? O choro não diz que também consola, né? Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta? Imploraste antes do berço a prova que te agracia, ou seja, essa prova que a gente está vivendo,
aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste, quer dizer, você se investiu no seu próprio destino, ou seja, nessa função, nessa persona que você é, no ambiente que você está, para que a gente se entregasse, né, a uma existência, um problema, aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino, ou seja, você mesmo escolheu o seu posto, o que você tem que fazer, para que te entregasse à existência, né, para que a gente tivesse essa situação de inquietante, frustração, temporária, olha só, temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, são tudo coisas que acontecem na nossa caminhada terrena. Parente amargoso, doença difícil, ou seja, isso tudo foi basicamente indicado por nós mesmos. Então ele diz o seguinte: assinou o contrato? Então não rasga. Não atraçois a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Foi-nos concedido esta encarnação. Aquilo que a gente pediu, e se a gente pediu demais, eles até diminuem, porque sabe que a gente não vai conseguir. Então, tivemos, foi dada porque consideraram que a gente tinha merecimento para passar pela nossa prova, e agora a gente vai trair, rasgar o contrato. Aí eles dizem aqui, ó, milhares de companheiros desenlenhados da carne, ou seja, desencarnados, suplicam o ensejo que já desfruta, ou seja, estão lá esperando por uma encarnação, enquanto que você já está aqui encarnado. Não é bom? A gente já está aqui encarnado, passando pela prova e já procurando nos melhorarmos. Então, a última frase que ele nos dá aqui: mergulhados na dor maior, quer dizer, eles estão lá no plano espiritual, e no plano espiritual a realidade é bem ostensiva. A dor moral, a dor espiritual, a dor da consciência pesada é maior do que aquilo que você viveria aqui encarnado. Ou seja, mergulhados na dor maior, esses desencarnados tudo dariam para obter a dor menor que te refaz. Ou seja, tudo dariam para estar encarnados passando pelo aquilo que a gente está passando. Porque reconhece que esta dor, essas provas que passamos, não é nada em relação ao que vivencio do outro lado. Né? Desse modo, e ele faz o fechamento aqui para que a gente entenda a nossa caminhada e como é que a gente se refaz. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça da angústia, ou seja, dando aquele cálice, né, amargo, na sentença, ou seja, naquilo que nós determinamos para nós mesmos, que nós mesmos indicamos, né, diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. A gente pede isso, mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Porque o contrário da humildade, a gente sabe que a humildade é a virtude que se opõe ao orgulho. E o orgulho destrói muitas encarnações, faz com que muitos espíritos entram na prova e saem pior de que quando entraram, por causa do orgulho. Não é? E esse orgulho, ele é muito potencializado quando a pessoa vive na riqueza, quando a pessoa vive em destaque de poder, quando a pessoa vive cheia de prestígio. Então, isso faz com que esse orgulho se exacerbe, né? E ele esquece essa virtude chamada humildade. E a força da paciência para a gente aceitar aquilo que não pode ser modificado. Então, eu aprendi uma prece que nos ensina, né, que a gente pede a Jesus: ilumine nossa mente, né, para que eu consiga distinguir o que é certo do que é errado. Dá-me força para modificar aquilo que já posso modificar, e resignação para aceitar aquilo que não pode ser modificado. Porque por que não pode ser modificado? É a sua prova. Então aceite, não é?
E assim, gente, nós terminamos aqui o texto, e esse texto ele é muito, se a gente lê, cada vez que a gente lê, encontra uma palavrinha, a gente vai encontrar alguma coisa da gente que a gente sintoniza com ela, né? Então, alguns textos a gente tem que ler várias vezes, mas as obras de Emmanuel são tão extensas que a gente pode passar várias encarnações ainda para precisar lê-las todas novamente para poder vivenciá-las. Mas à medida que a gente vai progredindo nesse trabalho, nesse estudo, essa convivência com esses amigos desencarnados que às vezes vêm na reunião mediúnica, né, nas palestras, com os palestrantes, os exemplos que são citados, você vai ver, vai estudar a vida de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, de Chico, né, de Bezerra, de Menezes, você vai ver que nós estamos cheios de exemplo. E a própria natureza nos mostra, através dos animais, das plantas, tudo mais, como eles convivem em harmonia, né? E a árvore às vezes é maltratada e tudo mais, mas quando chega na época ela nos dá o fruto, independente de como ela foi tratada, ela se esforça, né? Então, Deus está todo o tempo sinalizando para a gente o caminho a seguir. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Muita paz a todos, que nós possamos cada vez mais entender esses ensinamentos, guardá-los em nosso coração, e que Jesus, né, e essa espiritualidade amiga, e esses mensageiros anônimos, nosso anjo guardião, nosso mentor, que vem em nome de Jesus, consigam encontrar em nós a receptividade, a sintonia para ouvir os seus conselhos, e que eles possam tirar de nós, lá do nosso inconsciente, lá do nosso coração, esses ensinamentos que nós já acabamos de absorver, e que eles permaneçam conosco, né, a vida inteira e a eternidade. Muita paz a todos. Meu amigo Paulo, só vou pedir para você parar de compartilhar para a gente encerrar aqui. Ora, Isso. Meu amigo Paulo, muito obrigado por você ter aceito fazer esse estudo para a gente. Realmente esse tema é muito importante, muito bom, né? E tem várias coisas que a gente precisa refletir. Como você falou, as obras de Emmanuel são obras para muito tempo, muito tempo. A gente estuda, vai, volta, vê o caso de Paulo Estevão e outras obras, os textos de Emmanuel, a gente tem muito tempo para refletir, muita coisa para fazer. Eu te agradeço muito você ter aceito o nosso convite, e lembrando que 2026 vem aí, tá, meu amigo? Os convites vão começar a descer. Só vou deixar passar o Digobel, e aí a gente já começa a data de novo, porque o povo tem que trabalhar. O povo tem que trabalhar para realmente cumprir com a sua prova, com a sua missão. E a divulgação do Evangelho é uma missão que todos nós temos que fazer dentro das nossas possibilidades, mas nós precisamos trabalhar divulgando esse Evangelho do Senhor para tentar melhorar um pouquinho esse mundo em que nós estamos vivendo. Então, leve o nosso abraço, a nossa amiga Sandra, a Juju, a todo mundo. Um Feliz Natal para você, para a família, meus queridos amigos do coração, amigos de eternidade. E lembrando a todos que dia 7 de dezembro, domingo, 3h30 da tarde, acontecerá na nossa casa o nosso nono seminário espírita com Jesus na Seara. O tema é maravilhoso. O mandamento maior, a lei áurea, o amor. Precisamos de amor, precisamos amar mais. Então, vamos falar sobre o amor do domingo, dia 7, próximo domingo, 3h30 da tarde. Todos estão convidados a participar do nono seminário espírita com Jesus na Seara. E peço a vocês que compartilhem o link, compartilhem o cartaz, que eu vou mandar essa semana para vocês. Tá bom? Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu agradeço a presença de todos e vou pedir à nossa amiga aqui, Joana, para fazer a nossa prece de encerramento. Joana, por favor, minha amiga, liga aí seu microfone. Agradecemos ao companheiro Paulo pelo estudo da noite e vamos juntos
levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela dádiva da vida, pedindo ao Pai, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, que nos dê força, nos dê coragem, resignação, para que possamos cumprir a nossa missão, a nossa caminhada, procurando sempre manter a fé e a esperança em nossos corações, com a certeza do amparo divino, do amparo dos bons espíritos, porque estamos aqui caminhando em busca da nossa melhora, cada um com a sua dificuldade, com a sua prova, mas nunca esqueçamos que Jesus está ao nosso lado e, acima de tudo, o Pai, que só quer nos dar amor, carinho e esperança em nossos corações. Que essa noite seja uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, e que as bênçãos deles recaiam sobre toda a humanidade, fazendo com que todos tenham muita tranquilidade e muita esperança em seus corações. Fique conosco, Jesus, fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. E Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Desejo a todos uma boa noite de muita paz, de muita luz. Ó, beijo no coração de todos. Tá bom? Boa noite a todos. Paz e bem, paz e bem para todos. Um beijo para todos. Vou encerrar a reunião para todos, tá?